Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Victor e vocês estão no canal V12 Vascaíno. Vamos para mais um giro de tudo que acontece e aconteceu no nosso gigantesco, o legítimo clube do povo, Vasco da Gama. Sim, temos a provável saída de Payet antes do final do contrato. Temos também, será esse o final desse imbróglio sobre a 777 em cap Vasco da Gama? O Vasco consegue verdadeiramente ter as ações após a paga de R$1.000? E sim, Jair treina com bola, treina com grupo e pode ser relacionado. Tudo isso e muito mais aqui no nosso canal, no seu canal, no canal V12 Vascaínos. Segundo a matéria do GE, Jair só depende da aprovação do Rafael Paiva para ele estar relacionado ou ir a campo. Não apresenta mais nenhum quadro de risco de mais nada, já se entrosou. É importante ter a volta do Jair. Adson voltou a treinar com o grupo também, devagarzinho, mas em processo de transição, assim como o Guilherme Estrela e o nosso Paulinho de Paula. O Vasco ganhando reforços importantes para uma reta final de competição, sim, pois o Vasco nessa reta final tem 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 6 jogos no Rio de Janeiro. Isso, 6 jogos. Então é a hora de focar dentro da competição. É a hora de entregar ao máximo, como foi entregue na última partida, principalmente no primeiro tempo. Vou deixar na tela para vocês os confrontos. Vasco e Cuiabá, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. Depois temos Vasco e Bahia, também em São Januário. Depois o Vasco continua no Rio para enfrentar a equipe do Botafogo, sai para enfrentar o Fortaleza, recebe o Internacional e sai para enfrentar o Corinthians. Volta para casa para enfrentar mais uma dobradinha de Atléticos Goianiense e Atlético Mineiro e encerra a competição no dia 8 de dezembro contra o já rebaixado Cuiabá. E no dia 1º também a possibilidade do Atlético Goianiense já estar rebaixado e o Atlético Mineiro já ter jogado essa competição pro alto por da Copa do Brasil, já também com essa perca do título e não dando chances mais para alcançar um G5, G4, enfim. Essa é a trajetória do Vasco. É a hora de focar. Não vamos fazer uma probabilidade de quantos pontos o Vasco pode ganhar, porque na teoria tudo muda. Temos a obrigação de vencer esse jogo contra o Cuiabá. Quinta-feira, de fato, não tem como negociar. O Cuiabá está numa draga tremenda, não ganha de ninguém. É um time já postulante ao rebaixamento. O Vasco precisa desse respiro, desse alívio para tirar essa tensão da desclassificação e dessa questão que envolve o Coutinho, que desde que voltou o Vasco não vence, e bola para frente. E depois o Vasco pega o Bahia também em casa, aí é um jogo grande, jogo difícil, e é jogo também de fazer 3 pontos. Vou deixar para vocês aqui a matéria que eu achei muito importante sobre o Payet. Ele está podendo estar de saída do Vasco. Vamos ler aqui. Payet pode deixar o Vasco antes do fim do contrato. Entenda. O entendimento do clube é de que o francês não tem dado o retorno esperado em campo. O contrato de Payet com o Vasco termina em 30 de junho de 2025, mas há a possibilidade de o francês deixar o time antes. Há um entendimento no clube de que o meia não tem dado o retorno esperado em campo. O próprio jogador está insatisfeito com o momento. Hoje, Payet tem um salário mais alto do elenco do Vasco, cerca de R$1,5 milhão. Contratado em agosto do ano passado, o francês contribuiu na campanha da permanência no Brasileirão com gols contra América Mineiro e Fortaleza. Iniciou muito bem fisicamente, se destacando no Carioca. Depois, o francês sofreu com lesões e não conseguiu recuperar a melhor forma. Fez atuações apagadas no Brasileiro e na Copa do Brasil, com 1 gol e 5 assistências em 23 jogos. O mau desempenho e as dificuldades de se encaixar no dia a dia do Vasco deixaram Payet desanimados. No primeiro semestre, pessoas do Vasco, do clube, viram o francês triste e isolado do elenco. Ele chegou a considerar sair na segunda janela, mas uma conversa com o presidente Pedrinho e a chegada de Felipe Coutinho fizeram continuar. Acontece que mesmo assim Payet não conseguiu se firmar. Ele só fez um jogo como titular ao lado de Coutinho e hoje a comissão técnica entende que não é viável escalar os dois juntos. A tendência é de que o francês perca. É isso, galera. O francês Payet pode sair do Vasco. Assim, eu sempre venho batendo nessa tecla referente ao Payet. Ele precisa entender o time que ele está, o peso da camisa que ele está, a necessidade que ele performe. O nome do jogador, de ninguém, de nenhum dele, Felipe Coutinho, hoje somos os maiores jogadores do Vasco, Verratti, o nosso goleiro, Léo Jardim, nenhum deles, por maior representatividade que eles tenham, vai ser maior do que o nome e a história
e o nosso amor ao Vasco. Então, se ele tá com esse entendimento que não tem mais, de fato, de vez mesmo, ambiente para estar junto com o elenco, porque não se enquadrou, tudo na base de uma boa conversa. Porém, a minha opinião, como sempre sincera, às vezes polêmica, porém, a verdade ela é dita da forma que eu entendo o futebol. O Vasco de 2025, como um grupo que pode ter, junto com o Payet, eu acho que é algo que agrega. Tê-lo numa competição sul-americana, que provavelmente o Vasco vai estar na sul-americana no ano que vem, sendo muito assim, desastroso caso o Vasco fique de fora até mesmo da Sul-Americana. Mas vamos lá, num cenário atual, o Vasco classificado para uma Sul-Americana, ele tendo novamente a chance de fazer uma boa pré-temporada, ao lado do Felipe Coutinho, ao lado de um Adson, sabe, ao lado do Maxime Rodrigues, vou chegar na questão do técnico, sabe, o grupo mais encaixado, ao lado de um Paulinho, ao lado de um Jair, fica todo um time muito mais técnico, todo um time, todo um grupo muito mais qualificado com esses reforços caseiros, fora com a força que o Vasco vai ir ao mercado para buscar novos jogadores, novos atletas que encorpem, que façam o Vasco ficar mais forte ainda. Então, se eu sou diretor, se eu sou presidente do clube hoje, eu entenderia primeiramente do atleta, passaria essa visão para ele. Olha só, você é um jogador de extrema importância, tem um talento, assim, você é um diferencial. Se você estiver com uma cabeça boa, quiser estiver com o físico em dia, você vai agregar muito ao clube, porque ano que vem o time vai ter uma competição de maior relevância, o time você pode ter, escrever seu nome na história de fato no clube, o Vasco vai estar mais encaixado, sabe? Então, essa é a minha visão. Parte do estado mental, psicológico e físico do atleta. A partir do momento que ele esteja bem fisicamente, faça uma boa pré-temporada, eu vou conseguir entregar como diretor um grupo mais qualificado, que entenda, que faça com que um grupo que condicione melhor o jogo do país, junto com o Felipe Coutinho. Então, assim, ele se faz necessário, mas para pegar a bola como um 10, entregar como um volante, sempre domina e toca para trás, domina e toca para trás, não dá. Não dá. A gente ama, a gente defende, a gente dá carinho, a gente apoia, porém a gente cobra. Porque o Vasco da Gama é maior que todos. Entende? Até os deuses do futebol aceitou a minha ideia e soltaram fogos. Essa é a visão referente a Dimitri Payet. A minha subestadia no clube, quero saber a sua opinião. Beleza? Vamos para a informação, talvez, que mais tenha trago essa cinema toda. É a 777 em Cap Vasco da Gama. Essa novela parece não ter fim. Vasco pode recuperar controle total da SAF por valor irrisório. Adeus para sempre, 777. Essa é a capa que estampa a matéria. Vamos lá. O Vasco da Gama vive um momento decisivo em sua gestão, com a possibilidade de retomar o controle total da SAF e assim encerrar definitivamente sua relação com a 777 Partners. A negociação que envolve a venda de 39% das ações da empresa estadunidense está em fase crítica. Segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o clube aguarda uma definição até o final de outubro, período limite para a seguradora Encap aportar os recursos necessários para concretizar a compra dessa fatia da sociedade. Atualmente, o Vasco detém 30% das ações da SAF, mas está no controle do futebol graças a uma decisão judicial. Caso a Encap não consiga concluir a operação de compra, o clube poderá recomprar simbolicamente aos 39% das ações da 777 por apenas R$1.000. Essa manobra pode colocar o clube de regata Vasco da Gama no controle majoritário da empresa, abrindo novamente possibilidades para o futuro do futebol cruzmaltino. O cenário para o Vasco depende agora do aporte da Encap ou a possibilidade de encontrar um novo comprador interessado em adquirir a fatia da 777 na SAF. Se a seguradora estadunidense conseguir isso poderia evitar a recuperação judicial do clube e permitir que a disputa legal em torno do controle da SAF seja finalmente resolvida. Atualmente o caso está paralisado devido ao processo de arbitragem conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Contudo, se não houver uma venda bem-sucedida, a arbitragem será retomada e que poderá arrastar a disputa por tempo indeterminado. A estratégia do Vasco é alegar que a 777 falhou no cumprimento do contrato, especialmente no que diz respeito ao aporte financeiro previsto para setembro, algo que configura, segundo o clube, um inadimplemento antecipado. Se a Encap não fizer o aporte até o prazo estipulado, a tese de inadimplemento do Vasco se confirma e o clube associativo presidido por Pedrinho poderá retomar a maioria das ações. Com isso, o clube de regata Vasco da Gama passaria a deter 70% da SAF, enquanto os gringos manteriam seus 30%, até que surja um novo interessado na compra da antecipação da seguradora.
Possibilidade do Vasco retomar o controle total da SAF é real. A posição da ANCAP em relação ao controle do futebol é clara. A empresa não deseja gerenciar diretamente o esporte e não está disposta a investir dinheiro bom no projeto conforme fontes próximas à negociação. Essa postura indica que a seguradora busca um comprador que seja disposto a assumir o controle do futebol do Vasco, sem necessidade de um aporte imediato. A demora para o fechamento de um novo acordo indica que as negociações não estão sendo fáceis. O Vasco também está em conversas com o BTG Pactual, buscando um empréstimo que ajude a equilibrar as finanças sem que o clube precise abrir mão do controle da SAF. No entanto, caso o clube precise vender parte das ações, o novo modelo acordo prevê que o Vasco ficaria com apenas 10% das ações, enquanto a ANCAP permaneceria com seus 30%. O grande desafio nesse cenário é atrair compradores que estejam dispostos a investir em um clube com as dificuldades financeiras do Vasco e as incertezas em torno da 777. O risco de novos investidores se afastarem existe, mas a oportunidade de recuperação do controle total da SAF pode ser um trunfo importante para o clube carioca. A expectativa é de que a situação se resolva até o final de outubro, quando o clube do Vasco em relação a 777 Partners e ANCAP será finalmente decidida. A torcida, a diretoria aguardam ansiosamente por um desfecho que possa colocar o clube novamente no caminho de estabilidade financeira. Volta para cá. A minha opinião sobre a 777 e a venda do Vasco ela é muito clara para todos. Eu não queria que o Vasco fosse vendido. O Vasco não precisava ser vendido. Os gestores fizeram com que o Vasco precisasse ser vendido. Ponto. Agora, porque senão o vídeo fica muito extenso. Vamos lá. A ANCAP, ela não pode nem revender. Aquela outra empresa, a Landeral, ela tem uma ação que bloqueou, ela não pode vender. Então vai ficar tranquilo quanto a isso. Então vai se passar esse tempo, só para trazer um contexto rápido para vocês. Vai se passar esse tempo, esse prazo. Se eles não vierem a trazer esse investimento, o Vasco pode com esse valor simbólico de R$1.000 e retomar as ações. Por que isso? Porque eles não podem revender a parte da 777. A ANCAP não pode, ela está bloqueada judicialmente, ela não pode revender. E ela também não quer investir. Se ela não quer pagar e não pode vender, porque ela está com uma licitação judicial, uma previsão judicial, não pode. Então, se ela tem dois caminhos. Ela abre o bolso, investe para ficar com um percentual, que ela é a mandatária, a laranja da 777. Ela assume de fato, paga esse valor e espera todo esse brolho terminar e vende o Vasco para um outro clube. Enfim, se ela não quiser perder esse percentual, ela precisa abrir os cofres e pagar esse aporte, já que uma vez está nas mãos dela todo a chave da 777. Ela retomou. Então, tem esse caminho. E se ela não quiser, o Vasco pode, de fato, pegar e trazer novamente. Sobre esse empréstimo que o Vasco tenta trazer, a ação do Pedrinho em ir à justiça travar a retomada do futebol afasta também gestores de investir no Vasco. Isso, para mim, é muito bom, porque o Vasco, ano que vem, tem venda de jogadores Ryan, Leandrinho, talvez venda ao Estrela, tem o JP Galvão, o Vasco tem aí, conseguindo um aporte aí, para esse Emily White aí, com fazer um novo estádio para São Januário, o Vasco numa competição sul-americana, o Vasco bem ranqueado no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Não precisa, de fato, não precisa ser vendido. Não precisa ser vendido. O Vasco é rentável, o Vasco é sustentável. Só que o Vasco nunca teve uma administração que soubesse identificar e valorizar o tamanho do Vasco. A partir do momento que se tiver gestores que honrem o clube, o Vasco se torna uma potência no futebol nacional. Beleza, mas vai ser vendido, não tem outro caminho. Beleza? Que venda para pessoas que entendam a dimensão, o amor, a necessidade do clube e da torcida em estar entre os 6 gigantes clubes brasileiros. Eu falo os 6 porque são muitos times com muito investimento. Então, assim, não seria hipócrita aqui em dizer que eu acho que tem que ser o número 1. Estar entre os 6, uma hora ou outra os títulos vão vir. Basta ter gestores que, de fato, entendam o gigante, o legítimo clube do povo, Vasco da Gama. Para você que ficou até aqui, fica o meu agradecimento. A gente volta em breve para mais informações de tudo que acontece no nosso gigantesco, o legítimo clube do povo. A nossa hashtag permanece igualdade no futebol. Quinta-feira tem Vasco. Tamo junto, minha tropa.